1990, the New York City authorities declared the wasteland known as the South Bronx to be a high-risk area. There would be no further attempt to restore law and order to that notorious borough. The South Bronx had long since been controlled by gangs with such names as the Riders, Scavengers, Ironmen, Tigers, and Sharks. To venture without permission into the territory of a rival power was to risk war. War with no holds barred. War to the death. Only one man had anything to gain from such a war. Only one man could prevent it. Only one man. 1990. The Bronx Warriors. Ora viva, amiguinhos, depois de termos perdido algum tempo com filmes recentes, com blockbusters e com lixo desse género, eu penso que está na hora de voltar àquilo que é o verdadeiro espírito deste podcast, o cinema italiano pós-apocalíptico dos anos 80. E hoje vamos falar da Bronx Warriors, um filme que era extremamente popular no final dos anos 80 nos clubes de vídeo e que entretanto desapareceu e agora tem visto um ressurgimento muito interessante devido ao lançamento em Blu-ray. É um filme de Enzo G. Castellari, além de nos ter trazido esta obra seminal do cinema pós-apocalíptico de exploitation italiano, é famoso também por obras como Inglourious Basterds, esse mesmo original que motivou Quentin Tarantino, ou pelo western spaghetti Keoma, tem aquela canção completamente impossível de esquecer em que uma senhora canta Keoma, Keoma e vai contando a história do filme através de uma cançoneta operática muito hiperativa. Temos New Barbarians, aquele filme que nós falámos recentemente aqui no podcast, que foi batizado em Portugal como Os Implacáveis Exterminadores, a faturar à conta do Terminator. Temos o Escape from the Bronx e o Bronx Warriors, que estamos a falar aqui hoje. Depois mais alguns filmes de ação italianos e coisas também já para o próprio mercado interno e filmes também mais ou menos conhecidos como Sinbad com o Lou Ferrigno ou mesmo uns episódios do Sandokan. Vamos falar então de Bronx Warriors. O cinema pós-apocalíptico italiano tinha duas características que o fizeram único. Em primeiro lugar, era um tipo de cinema que juntava produções famosas de maneira a copiar todos os trejeitos e todas as características deste cinema ou destes filmes. Depois dava-lhe aquela capinha de exploitation, que é como quem diz, de choque, em que se colocava imensa violência, nudez e situações completamente despropositadas e inesperadas para nos manter sempre agarrados à cadeira porque ninguém fazia a mínima ideia do que é que iria acontecer. Tal é a imprevisibilidade do argumento. Esta imprevisibilidade era, muitas vezes, à conta da qualidade e da parvoíce que ali se colocava, mas também é por isto que nós amamos este filme e este tipo de cinema. Também tinha sempre imensos atores americanos reconhecidos, porque estes filmes eram depois comercializados internacionalmente como sendo cinema americano. E nós também, confesso, eu também como pato dos anos 80 que consumiu alarvemente este tipo de filmes, nunca percebi que isto eram produções italianas, até porque eles eram dobrados. Tinha aqui atores que eu via, às vezes com Sylvester Stallone ou Arnold Schwarzenegger noutras produções, e tinha cenas de exteriores filmadas nos Estados Unidos, que se notava, sem dúvida absolutamente nenhuma, que aquilo era na América. Existia aqui uma obrigatoriedade legal, que era os filmes terem que ser filmados pelo menos 50% em solo italiano. E como é que eles faziam? Os exteriores eram filmados então nos Estados Unidos e os interiores eram todos filmados em Roma, na Cinecittà, onde havia já uma imensa área preparada para receber todos os filmes pós-apocalípticos de ação que eram às dezenas e às centenas. Neste filme, o que é que se junta? Junta-se o Escape from New York, de John Carpenter, com o Warriors, de Walter Hill. O filme começa quando uma jovem é abandonada em pleno Bronx, que nesta altura é uma área completamente destroçada, uma zona de guerra, onde vivem apenas tribos que se batalham pela vida e pela morte. E esta moça, que é a herdeira da maior corporação mundial, que poderá um dia herdar a cadeira da pessoa que mais poder tem sobre o planeta, esta moça é lá abandonada e é encontrada por Trash, que é um icónico líder de um gangue chamado
os Writers. Entretanto, ele salva a miúda da morte certa de uma outra gangue, que basicamente são pessoas com sticks de hóquei afiados que querem matar. E logo ali cria-se uma relação de amor eterno e infinito, como um Romeu e Julieta, por aquele trash, que é literalmente lixo, com a moça mais importante do nosso planeta. E a partir daí o jovem terá que entregar em segurança esta miúda. Entretanto, aparecem várias outras personalidades, vários outros personagens muito importantes e muito interessantes, nomeadamente o Fred Williamson, que aparece em todas, como o The Ogre, que é chefe lá também de um gangue, um terceiro gangue, que há imensos gangues. Christopher Connolly, que é um tipo americano que também faz imenso cinema italiano pós-apocalíptico, nomeadamente dos Salteadores de Atlantis, que estará até disponível na Netflix. Temos também Vic Morrow, que interpreta aqui o papel de um chefe sadomaso desta malta toda, que é conhecido por ter sido aquele homem que faleceu decapitado por um helicóptero, mais 2 crianças, nas filmagens de Twilight Zone. Ele terá falecido até antes de terminar as gravações, as dobragens deste filme, por isso a voz que aparece não é a dele, mas é uma dobragem. O cinema italiano tem esta característica em que as vozes não eram gravadas em direto, por vezes tinha imensas pessoas de várias nacionalidades que nem sequer falavam as línguas umas das outras, cada uma dizia as suas frases, depois era feita a montagem, depois em pós-produção, em estúdios super sofisticados italianos, porque era essa a sua especialidade, eram feitas as dobragens e era colocado aquilo tudo não só em italiano, mas também em inglês e outras línguas por onde eram exportados. E estas produções que eram uma fonte de exportação imensa em Itália, não só nestes pós-apocalípticos, como também, por exemplo, nos western spaghettis, que tiveram seu auge na década anterior ou nas 2 décadas anteriores. Também se fazia muito filmes de guerra, filmes de gladiadores e passados na Roma Antiga, policiais com perseguições impressionantes. Portanto, não havendo aqui uma indústria verdadeiramente original, porque isto era tudo baseado na exploitation, era um mercado gigantesco que gerava milhões de dólares, que era feito muitas vezes até com restos de filmes, com atores que iam um ano passar umas férias em Itália e faziam 30 ou 40 filmes. Isto era toda uma realidade impressionante. Este filme teve uma sequela direta, que falaremos mais tarde, que é o Escape from the Bronx, e teve uma terceira sequela que eu nunca vi, mas que penso não ter nada a ver com as anteriores, Escape from the Bronx e Warriors of the Bronx. Apesar de ter tido imenso sucesso nos anos 80 nos clubes de vídeo e depois ter definhado um bocado, havendo apenas umas cópias de baixa qualidade em DVD no eBay e até na Amazon, sempre caríssimas, voltou a ser lançado em Blu-ray com uma qualidade absolutamente impressionante, digitalizado diretamente de 4K dos negativos e apresentando uma nova visão sobre aquilo que foi este filme, que é considerado em simultâneo como uma valente bosta e uma maravilha do cinema. 1990, The Bronx Warriors.